Olá, queridos e queridas do culto do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos fazer o culto do dia 16 de setembro de 2021. Então vamos iniciar com uma página do livro Fonte Viva e é a lição 67. Modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita no progresso avançado das técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. Dizer que no nosso país, agora, nesse instante, tem um monte de pessoas escravizadas, né? Geralmente em fazendas lá nos grotões do Brasil, né? Vivendo como escravos, né? Ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possuir devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Talvez até milhões de anos. Né? Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Mas o povo que foi crucificado em seguida foi crucificado igual. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão de santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até a nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade. Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia,
sabedoria e entendimento. Graças a Deus. Graças a Deus que nós possamos entender essas lições cada vez mais e, por exemplo, entender que essa lição é um voto em favor da humanidade, pois sabemos que ela foi recebida na metade do século XX e ainda hoje há muitas pessoas presas a essas descrições que foram feitas, principalmente no sentido do aprisionamento dos irmãos, né, da maneira de você tratar o próximo. Ou melhor dizendo, de nós tratarmos o nosso próximo. Então, vamos dar graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, a oportunidade de estarmos hoje aqui mais uma vez em contato com essas camadas superiores da vida, esses espíritos que trafegam numa condição vibracional bem melhor e que todas as quintas-feiras, às 19h20 e 30, ou no momento em que vamos dispor para realizarmos esse Evangelho da noite, eles vêm então nos visitar e nos auxiliar nos nossos bons intentos, que são aqueles valores que nós viemos aqui aos teus pés, Cristo, renovar, para que possamos, Senhor, cada vez mais acertar, para que possamos, Senhor, cada vez mais ter dias ditosos, no sentido do êxito de colocar em prática os itens estudados, aqui estudados e em outras reuniões. Enfim, esses itens que estão no seu Evangelho de Luz. Jesus Cristo, então, dessa forma, e agradecendo sempre a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, rogamos então a presença dessa espiritualidade para que possa nos envolver e nos conduzir ao longo dos minutos seguintes, no sentido de podermos fazer esse elo de vibracional com a espiritualidade superior, os nossos guias e protetores espirituais, a falange de São Francisco de Assis, para que eles possam atuar no nosso lar e nos nossos corpos e envolver-nos, abraçar-nos e conduzir-nos através desse culto, através dessa semana. Obrigado, Senhor, pela semana que tivemos, essa semana desde da quinta-feira passada até essa agora, até o presente momento. E dá-nos, Senhor, então a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, ó Jesus Cristo, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, o lema de Francisco, paz e bem, graças ao bom Deus. Queridíssimos irmãos e irmãs, estamos então aqui para dar continuidade ao estudo do capítulo 27 de Mateus. Hoje veremos os versículos de 15 a 23, que o Pastorino nomeou como o terceiro interrogatório. E aí nós estamos seguindo o estudo de Mateus, tá? Então, esse momento chamado terceiro interrogatório, os 4 evangelistas vão registrar até bastante bem, tá? Mas o que acontece? Seguindo por Mateus, a gente não vai ter visto o momento que se chama, porque nós estudamos na outra vez, na quinta-feira passada, o primeiro interrogatório, que os 4 evangelistas registraram. Mas o envio a Herodes só vai ser registrado por Lucas. Então tem essa... Aí quando chega lá para Herodes, tem o segundo interrogatório, que de novo só Lucas é que registra. E aí passa para o terceiro interrogatório, que agora os 4 vão registrar.
Tá? Então, só Lucas é que narra o diálogo de Jesus com Herodes, que é muito interessante, que a gente vai aludir aqui para poder entender o que Jesus está fazendo aqui de novo com o Pôncio Pilatos. Então, o Mateus, ele narra assim, quer ver? Ora, em cada festa costumava o governador soltar o preso que o povo queria. Tinha um preso, tinha então um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Congregados eles, pois, disse-lhes Pilatos: quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, o denominado Cristo? O Pilatos agora está perguntando lá para o povo do Sinédrio, que está lá gritando as acusações, e mais do povo que estava lá de bobeira. Só que o povo que estava lá de bobeira, isso é início da Sexta-feira Santa, que o Jesus vai ser crucificado. E aí, cedinho, quem estava lá era o Sinédrio, para poder resolver logo isso, né? Era o Sinédrio e o pessoal amigo dos sumos sacerdotes, dos anciãos, os principais do templo, os escribas, os fariseus, os saduceus. Eram os empregados, eram os guardas. E aí, então, Pilatos está perguntando: eu tenho por lei a oportunidade de soltar alguém hoje, dar o perdão para alguém. Para quem que eu vou dar? Para Barrabás ou para Jesus? Pois sabia, aí isso é uma observação de Mateus, é um versículo de Mateus, não sou eu comentando não. Pois sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele sentado no tribunal, enviou-lhe sua mulher, dizendo: nada haja entre ti e esse justo, pois muitas coisas experimentei hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram ao povo que pedisse Barrabás e perdesse Jesus. Respondendo, pois, o governador, disse-lhes: qual dos dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado o ungido? Disseram todos: crucificai. E ele então falou, Pilatos: mas que mal fez? Mas eles gritaram mais alto: crucificai. Como dos quatro, só o Lucas relatou o envio a Herodes e o segundo interrogatório, então essa continuidade em Lucas está mais homogênea. Então, por exemplo, aqui você fica sem saber, se eu não estivesse aqui falando para vocês, que na verdade o Cristo está vindo lá da casa do Barrabás. Do Barrabás não, do Herodes. E do segundo interrogatório, que foi lá na casa do Herodes, pelo Herodes. Então, por isso que agora, né, ele vai... Quer ver? Eu vou dar uma olhadinha aqui no segundo interrogatório. O segundo interrogatório, narrativa de Lucas, só tem 4 versículos. Então, assim, já é feito por Pilatos na volta da casa de Herodes. Convocando então Pilatos, os principais sacerdotes e autoridades e o povo,
Disse-lhes: conduzi-me este homem como desviando o povo, e eis que, examinando diante de vós, eu nenhuma culpa encontrei neste homem das que o acusais. Entende o início? Daquele português mais enrolado. Disse-lhes: conduziste-me este homem como desviando o povo. Vocês me deram esse homem como sendo uma pessoa, não está descrito aqui tudo, criminosa do crime de sedição, que é ficar fazendo, levantando motins, jogando o povo contra o Estado romano. E ele não está vendo nada. Aí ele fala do envio a Herodes. Nem mesmo Herodes, pois, porque o reenviou a nós. Então Herodes também não achou isso. E eis que nada digno de morte foi feito por ele. Castigai-o, então, e o soltarei. Então, para Pôncio Pilatos, estava encerrado ali. Mas não houve jeito. Aí você vê o que Mateus diz. Em cada festa, começa igual ao outro. Em cada festa soltava-lhes um preso que pedissem ao povo judeu. Havia o chamado Barrabás, algemado com os sediciosos, os quais no motim cometera um suicídio. Então a gente vai entrando no mérito dessa questão, e eu confesso que eu levei anos para ir, a cada vez que eu lia, ir aprofundando, entender a profundidade do que está acontecendo, né? A gravidade da sinagoga, do sinédrio, o que eles estão fazendo. Então, os outros dois, vamos começar a aquilatar. Os outros dois que vão ser crucificados com Jesus, eles estavam julgados e condenados. Para você ter uma ideia, quer dizer, na realidade os outros três, porque o Barrabás não vai, ele vai ser solto. E Jesus vai entrar no lugar do Barrabás. O Barrabás quem é? O Barrabás, sim, julgado e condenado por Roma. No direito romano. Já tinha que aceder a sentença. Algemado com os sediciosos. Esse sim tinha feito sedição. E, inclusive, os sediciosos que seguiam ele, que fizeram começaram a revolução, e aí foi coibida, os quais no motim cometeram suicídio, ainda eram culpados de homicídio, homicídio. E então você vê o cara aí, o Pilatos, isso é uma narrativa realmente do outro mundo, né? Porque assim, supostamente o Pilatos era o mal, o Herodes era o mal, e a sinagoga conseguiu ser pior do que os outros que nem aquela religião reconheciam, que não professavam exatamente uma religião, professavam culto a deuses, né? Qualquer coisa que dava ruim, eu ia lá, pedia para Deus, fazia um sacrifício, né? Postava uma oferenda e pedia. Então era uma outra maneira de lidar com Deus. E olha aqui, e levantando-se o povo, começou a pedir como lhes fazia. Estou olhando agora, continuando ali em Marcos. Pilatos respondeu-lhes dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque sabia que por inveja o haviam entregado os principais sacerdotes. Então assim, era claro não sei se para Herodes, mas para Pilatos, que o que estava acontecendo ali era uma briga de vaidade que eles entregaram por inveja, os dois evangelistas registrando.
Contudo, os principais sacerdotes agitaram o povo para que lhes soltasse antes Barrabás. Mas Pilato, respondendo de novo, disse-lhes: que farei então? Aí o Pilatos falou: gente, não estou entendendo isso. O Pilatos perguntou diretamente: quereis que vos solte o rei dos judeus? Mas ele não é judeu, ele é o rei, ainda dizem que é rei dos judeus. Aí falou: gente, não estou entendendo. Perguntou de novo. Aí contudo, os principais... mas Pilato, respondendo de novo, disse-lhes: que farei então com que chamais rei dos judeus? Assim, tipo, para confirmar. Eles, de novo, clamaram: crucificai-o. Então Pilato disse-lhes: mas que mal fez ele? Aí o Pilato já estava na posição de advogado de Jesus. Ai, gente, eu estou rindo para não chorar, né? O Pilato estava tão indignado, mas que mal fez ele? E eles gritaram, e eles mais gritaram: crucificai-o. Possessos, né? Devia ter um monte de espírito lá do outro lado. Vai, fala aí para crucificar ele. Inimaginável, né? Vamos dar uma olhada aqui no Lucas. Mas gritaram, porque o Lucas já vem, ele já estava contando, né, o segundo interrogatório, mas gritaram todos juntos: tira esse, solta-nos Barrabás, o qual, por causa de uma sedição que houvera na cidade e homicídio, fora lançado ao cárcere. De novo Pilato, querendo soltar Jesus, gritou-lhes, mas eles gritavam mais ainda: crucificai-o, crucificai-o. Que nisso, uma gritaria danada, o próprio Pilato já estava tendo que gritar. Já tinha perdido até a autoridade. Pela terceira vez disse-lhes: que mal, pois, fez este? Nenhuma causa de morte encontro nele. Castigai-o, portanto, e o soltarei. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado, e prevalecia os gritos deles. É possesso, né? Só faltou botar esse verbo aí, né? Assim, porque esse povo tinha o que contra Jesus? Os que estavam gritando. É claro que no meio estavam os sacerdotes, saduceus. Mas tinha todo o resto que estava só sendo atiçado. Olha, por isso que vocês têm que ver. Não aceita qualquer atiçamento. Agora em João. E dizendo isto, saiu de novo para os judeus e disse-lhes: eu não encontrei nenhuma culpa nele. Há um costume vosso que eu vos solte um na Páscoa. Deu perdão para um dos condenados. Quereis então que vos solte o rei dos judeus? Gritaram então de novo, dizendo: não este, mas Barrabás. Barrabás era salteador. Ou seja, resumo da ópera: Jesus só vai para o Calvário porque a sinagoga trabalhou muito. Porque os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, os principais do templo, os anciãos, os escribas. Porque não era o povão, não. O povão está lá de massa de manobra. Eram os que iam se beneficiar da morte de Jesus. Então, o que a gente tira? Jesus foi lá e fez todos os sinais. Todos. Os sinais combinados no Velho Testamento. Você acha que eles se importaram?
Porque, por exemplo, Jesus diz que Lázaro estava dormindo, mas para eles ressuscitaram Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. Então, até a ressuscitação, Jesus fez, que era a demonstração máxima. Além de todas as outras, né? Foram 3 anos, que, veja bem, nos evangelhos não é relatado todos os milagres de Jesus. Foi muito paraplégico andando, muito cego vendo, muito mudo falando, muita lepra sendo cuidada e muita gente doente, com doença de pele, que não era lepra, mas que tinha na época, numa região com pouca água, que as pessoas não se hidratam adequadamente, que não tomam banho, a higiene é precária. Então, foram 3 anos disso, de manhã, de tarde e de noite. Jesus não, hoje domingo, hoje eu quero ficar deitado na rede, eu não vou atender ninguém. Não houve isso. Nem para Jesus, os discípulos acompanhavam, né? Então, devia ser cansativo para eles também, mas quem estava operando era Jesus. Assim como no óbolo da viúva, eles estavam lá paradinhos, supostamente descansando na porta do templo. É claro que Jesus já tinha programado aquilo ali, já fez a lição com eles sentadinhos ali. Então não tinha folga, né? Então, quais são os elementos aqui que são inimagináveis, né? Não está relatado em Mateus. Quer dizer, começa em Pilatos. Pilatos não vê nada demais. E aí, para fazer uma média, porque o Herodes tinha vindo para a cidade de Jerusalém por causa da festa, do Pessa. Que isso aí é uma festa judaica, né? Que o cristianismo, né? Jesus fez em cima da festa judaica. Jesus era judeu. Essa vinda do Cristo foi anunciado para o povo judeu no Velho Testamento. Então Jesus está fazendo de novo. Ele está justamente a prisão é na quinta-feira de noite. Quinta-feira, depois das 6, já é sexta para os judeus. Porque o dia começa quando termina o outro. E o outro termina quando o sol se põe. Então Jesus é preso na sexta-feira, esperam só amanhecer para julgá-lo e crucificá-lo, né? Que a gente vai ver nos próximos episódios. Mas você vê, então Jesus, olha isso, Jesus, ele já ensinou lá a Santa Ceia, o pão é o meu corpo, o vinho é o meu sangue, e ele vai ser imolado no dia que o cordeiro era imolado. Entende assim o sincronismo? Que depois, que na verdade é a transubstanciação, que é o que ele veio efetivamente trazer. E tem que ser muito chocante para poder chegar, a gente está contando isso 2020 anos depois. Entendeu? Então, e aí deve fazer muita força. Mas assim, muita força da parte de Jesus. Mas aí você fica assim, mas era muita força contra quem? Incrivelmente, o Estado romano. Herodes não queria crucificar. Herodes recebe, quando estudar lá o Lucas, vocês vão ver. Herodes, quando disseram, o Pilatos mandou Jesus, Herodes fica contentíssimo, porque Herodes queria conhecer Jesus. Ele falou, de repente ele faz aí uns truques para mim. Ele ouvia falar de Jesus. Aí Herodes não vê nada, volta pro Pilatos. Nesse dia, Herodes e Pilatos fazem as pazes. Aí manda para Pilatos de novo. Aí Pilatos achou que tinha resolvido o problema, né? Aí, de novo, interroga. Mas eu não estou vendo, não tem... Como é que eu vou condenar uma pessoa que não tem nada para eu condenar? Se vocês notarem bem, é a situação de Paulo no final da vida. Roma ficou lá com Paulo, mas Roma não tinha acusação nenhuma para Paulo. Tanto é que quando Paulo chega a Roma, ele fica morando na casa que ele aluga
durante 2 anos, até Roma liberá-lo. Que cá entre nós, Roma devia estar dando um tempo para ver se esse Sinédrio, esse mesmo, né? Quer dizer, o mesmo Sinédrio, não as mesmas pessoas, mas é o Sinédrio de Jerusalém. Para ver se dava um alívio. Aí deu, né? Soltou o pau. Mas você vê só, né? Quer dizer, é quase um absurdo, né? Que o Pôncio Pilatos chega a falar, gente, nenhuma causa de morte encontro nele. Castigai-o, portanto, e eu soltarei. Vou entregar para vocês castigam ele lá por alguma perela, mas eu vou soltar. Mas assim, não tem uma acusação de morte. Quer dizer, a ponto do Herodes ficar no lugar de advogado de Jesus. Que mal, pois, fez este? Pela 3ª vez disse-lhes, que mal, pois, fez este? Nenhuma causa de morte encontro nele, nenhuma razão para matá-lo. Castigai-o, portanto, e soltarei. Agora, vocês sabem o que aconteceu, né? Que está descrito no Mateus, né? Que engraçado, é só Mateus que descreve. Estando ele sentado no tribunal, enviou-lhe sua mulher, dizendo, sua mulher enviou a ele uma missiva, provavelmente, nada haja entre ti e esse justo, pois muitas coisas experimentei hoje em sonho por causa dele. A mulher de Pilatos tinha com constância sonhos premonitórios. A mulher de Pilatos era cristã. Assim, simpatizante. Ela não poderia botar a cara lá e dizer que era cristã. Mas era simpatizante. E ela foi avisada também, dentro daquele plano que ele teria que ser crucificado, ela foi avisada. E isso, na religião deles, isso era o ápice. Você ser avisado em sonho, isso era... Porque isso já vem do Antigo Testamento. Porque não tinha outra maneira. Como é que Deus falava com as pessoas? Era em sonho através de anjos. Né? Os que viam melhor viam anjos. Que é o que acontece com Maria, né? Com Isabel, etc. Com os pastores depois que o Cristo nasce. É o Gabriel que vai lá avisar. E isso se mantém nos muçulmanos. A coisa mais séria é você sonhar com um anjo e... Tanto é que um muçulmano que esteja dormindo, você não pode acordá-lo. Porque ele pode estar falando com o anjo dele e isso é uma coisa gravíssima. Você não pode chegar lá, ô fulano, acorda que você tem que ir para a escola. Você não faz isso com o muçulmano. Porque ele pode estar sonhando com um anjo. Olha isso. Nada como saber da religião dos outros. Não arruma que zumba com o muçulmano, não acorda o muçulmano. Se ele está dormindo ali, ele vai ficar dormindo ali até ele acordar sozinho. Então, a mulher de Herodes, para que tudo isso aí desse certo, mas assim, o que me espanta é que os únicos que estão ali na causa por si só são os judeus do Sinédrio. Não tem anjo nenhum falando para eles, não. Eles estão motivados pela inveja. Entende isso? A gravidade? Todo o resto que não é da religião, que é o povo que está no mundo, que é gente ruim, governador, Herodes, meu Deus do céu, o que eu vou dizer de Herodes? Os ruins detectaram que era um absurdo. E quem está ali por causa própria, por motivos próprios, são os da religião. Então, por isso que eu sempre assinalo isso. Religião, ela ajuda, ela é um bom caminho, mas ela não faz milagre nenhuma. Né? Tem muçulmano ruim, tem judeu ruim, tem cristão ruim, tem budista ruim, tem espírita ruim, muitos, tem umbandista ruim, tem tudo.
maometanos, taoístas, tem. Porque a religião não... A religião é um ótimo caminho. Olha só, eu estou aqui fazendo. É o que eu falo, né? Para mim é bom. Eu estou aqui, eu estou usando essa religião. Poderia ser uma outra. Por isso que eu não indico para ninguém, religião nenhuma. Você tem que achar a sua. E assim, e aí você ali todo dia se postar na vida para acertar. Entendeu? Aí assim, mas é muito difícil, não sei mais o que. Vai ter aquelas pessoas que vão falar assim, espírito adora isso, essa nessa encarnação não dá não, vou deixar para a próxima. Não tem próxima, querida. Já acabou. Já está no final dessa história. O próximo agora é outro planeta. Então é isso que a gente tem que levar daqui para a vida, entendeu? Todo dia se vai errar. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Já estou sabendo. Vai errar? Vai. Mas assim, no outro dia, esteja lá de pé para acertar. Como o Pedro fez, tá? Graças a Deus. Então agora, nós vamos nos colocar de forma confortável. Sentados na cadeira confortavelmente. Na cadeira. Se quiser deitar, pode. E vamos mentalizar essas palavras, que são mantras, e a gente vai imaginar o nosso guia, o nosso protetor, dando um passe na gente. Entendeu? Então, elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, também preparados por corações amorosos para nos atender. Rogando ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma, para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus.
Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, aqui estamos mais uma vez. Senhor, te agradecemos mais essa oportunidade de estarmos reunidos com essa espiritualidade superior, com todos esses queridos irmãos que cuidam do Evangelho da Noite, da egrégora do Evangelho da Noite e da egrégora da Aliança da Fraternidade. Todos os nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, espíritos amigos, protetores, estão aqui presentes, participando deste culto maravilhoso, nesta catedral ampliada do Evangelho da Noite. No momento que realizamos esse culto, cada um em sua casa, ampliamos o raio de ação deste culto. Então pedimos para que todos esses nossos irmãos que dividem conosco a senda possam também serem abundantemente abençoados. Que todos possam ser beneficiados, abundantemente beneficiados pela realização desse culto, na medida das suas necessidades e merecimentos. Dessa forma, Senhor, pedimos para fluidificar toda a água que está na nossa geladeira, que está no nosso filtro, que está nas nossas garrafas, as garrafas de água mineral que compramos, os líquidos da geladeira, os sucos, refrigerantes, possam ser abundantemente abençoados, para que nós possamos usufruir mais tempo desse fluido maravilhoso. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a todos nós, que nós possamos ter tido nossos lares físicos e espirituais sanitizados dos germes pela equipe espiritual, as equipes espirituais, assim como os nossos corpos, que são os nossos templos, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, o nosso corpo etérico, o nosso corpo fluídico, o nosso corpo espirítico e perispirítico e o nosso corpo material. Graças a Deus. Senhor, queremos ainda enviar um quanto de energia para a humanidade encarnada, essa humanidade encarnada e desencarnada ligada a esse orbe terrestre. Jesus, a todas as equipes espirituais, que todos sejam abundantemente abençoados pelos seus superiores. Senhor, abençoa ainda todos os governantes desse planeta, Senhor, que todos possam ser envoltos numa atmosfera de luz, as suas mentes, seus corações, que possam ser muito bem amparados, né? Mesmo com um assédio do outro lado que é muito preponderante e forte, mas que eles possam ter uma brecha da ação dessa luz neles e também um quanto de luz para a transição planetária. Dessa forma, Senhor, pedimos para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Graças a Deus.